Bem, pessoal, então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que estamos vendo ligações químicas e iniciamos semana passada com ligação covalente do tipo comum. Professor, mas o senhor não falou nessa história de ligação covalente do tipo comum, né? É porque, na verdade, eu só não comentei. Deixa eu colocar aqui no outro que vocês vão ver melhor. As ligações, as ligações covalentes, que são justamente aquelas que a gente viu a partir da aula passada, que trabalha com compartilhamento de elétrons, né? Compartilhamento de um parzinho de elétrons. Existem dois tipos, certo? Eu não comentei a aula passada, por isso que eu estou comentando agora. Existe do tipo de ligação covalente, do tipo comum, que é o que nós estamos vendo, onde para ficar estável, cada elemento, né, compartilha um elétron para formar o parzinho de elétrons. E temos a outra, o outro tipo de ligação, que é a ligação covalente do tipo dativa. Do tipo dativa, certo? Que aí vocês vão ver que são alguns casos especiais que vão acontecer devido ao fato do elemento já estar estável, mas aquele outro que vai interagir com ele ainda não está. Então, esse que está estável vai compartilhar os dois elétrons. Um só vai compartilhar os dois com o amiguinho, tá certo? Mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? A gente vai continuar ainda com ligação comum para ver alguns casos, e aí depois a gente continua com a parte da ligação dativa. Então, eu tinha mostrado para vocês anteriormente até o hidrogênio compartilhando com um elemento, por exemplo, o cloro, que tem um elétron, depois ele compartilhando com o enxofre, por exemplo, o oxigênio, que tem dois elétrons, depois ele com o nitrogênio, que tem três, e depois ele com carbono, que tem quatro. Esse foi até onde a gente foi na aula passada, né? Agora eu vou mostrar a situação em que você tem, por exemplo, dois elementos compartilhando, mas não é hidrogênio, tá? Não é um hidrogênio. E aí, o que é que acontece? Do mesmo jeito, o procedimento é o mesmo. Primeira coisa, você vai fazer a distribuição eletrônica. Então, tem aí o cloro e enxofre, a distribuição do cloro. Então, você tem aqui um S2, 2S2, 2P6, 10, 3S2, 12, 3P5, 17. Então, a última camada, eu tenho 7 elétrons. Se eu tenho 7 elétrons, para 8, ele precisa de um elétron, certo? Para 8, ele precisa de um elétron. E o enxofre? O enxofre, você tem a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 dá 12, para 16, 3p4. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, para 8, ele precisa de 2 elétrons. Então você vê, o cloro tem 7, precisa só de um. O enxofre tem 6, precisa de 2. Então quem precisa de mais vai ficar, certo? No meio da substância que eu vou formar. Ele vai ficar no centro, porque ele está precisando de mais. Então tem o enxofre, que precisa de mais elétrons. Se ele precisa de 2, eu vou colocar compartilhando um de um lado e o outro do outro. E o restante, né, dos 6, eu coloco em cima e embaixo. 4, 6. Como eu sei que o cloro só precisa de um elétron,
Eu vou colocar o cloro de um lado, colocar o cloro de um lado, com 7, e um cloro do outro lado, também com 7. Aí vou e faço aqui o compartilhamento, que é o parzinho de elétrons de um lado e do outro. Então, se você contar cada elemento químico agora, através do compartilhamento, certo? Ele ficou com 8 elétrons, tá bom? Isso, como nós já vimos, é a fórmula eletrônica. Como nós já vimos, essa é a fórmula eletrônica. Como seria a fórmula estrutural? A fórmula estrutural nada mais é do que nós vamos tirar os elétrons e em cada pazinho desse de elétron, em cada retângulo desse, a gente vai substituir por um traço, que é um travessão, tá bom? Então vai ficar cloro, enxofre, cloro. Se você organizar adequadamente a sua fórmula eletrônica, a estrutural vai ser igual, só tirando os elétrons e substituindo os retângulos por um traço, tá? Essa fórmula é a estrutural, só para relembrar. E agora a outra fórmula vai ser a molecular, certo? A molecular segue aquela observação que eu tinha feito anteriormente. Tem dois elementos químicos. Aquele que tem mais vem por último e aquele que tem menos vem no início. Então, quem é dos dois que tem menos elétrons? Enxofre. Quem é que tem mais elétrons? Cloro. E eu tenho quantos cloros? Dois. Então, CsCl2. Tá? Então, vai ser essa substância. Deixa eu só organizar melhor o cloro. Essa será a substância que nós acabamos de fazer. Alguma pergunta aí? Não, ninguém? Nenhuma pergunta? Então, beleza. Vou continuar, tá? Fazer agora. Ok, Rebeca. Então, fazer outro exemplo. Se eu fiz agora um com 2, agora eu vou fazer um com 3, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente já fez. Agora exemplo 2. Um com 3. Eu vou fazer aqui flúor, que tem 9. Ajeitar isso. E vou pegar o fósforo, que tem 15, certo? Então, fazendo a distribuição, um S2, 2S2, 2P5. Só ajeitar isso aqui, certo? Então, na última camada, eu vou ter aí 7 elétrons, certo? Ele tem 7 elétrons. Então, ele precisa de um elétron. Precisa de um elétron. O fósforo, número atômico 15, fazendo a distribuição. Um S2. Eita, que um feio. Um S2, dois S2, 2P6 dá 10.
certo? 3s2 dá 12, 3p3 que dá 15. Na última camada, eu tenho 5 elétrons. Para 8, ele precisa de 3. Então, se eu sei que eu vou compartilhar elétrons, tá certo? Então, quem é que vai ser o elemento central? Hein, pessoal? Quem será o elemento central? Exatamente, o fósforo. Por que o fósforo? Ele precisa de mais elétrons. Exatamente, Clara. Exatamente. Quem precisa de mais elétrons vai ficar no centro. Então vamos lá. P. Como ele precisa de três, eu já deixo três separadinho, com dois em cima, cinco. E se o flúor, cada um precisa só de um, eu vou deixar o flúor. Opa, desculpa. Deixa eu ajeitar aqui. É o F. O flúor com 7. Aí eu coloco outro flúor e no outro lado outro flúor, tá? Faço o compartilhamento. Então aí eu tenho a fórmula eletrônica. Como é que fica a fórmula estrutural? Do jeito que está aí, eu vou montar minha estrutura, tirando os elétrons e substituindo aí pelos travessões no lugar do retângulo. Então vai ficar como? P, F, F e F. E a fórmula molecular? Como é que vocês acham que vão ficar? Hein, gente? Quem tem menos elétrons primeiro, quem tem mais elétrons no final. Então fica aí P, F, 3. Exatamente, claro. PF3. Ok? Vamos para outra agora. Exemplo 3. Eu vou colocar então aí. Deixa eu ver. Colocar o cloro novamente, que tem 17, e vou colocar o carbono, que tem 6. Tá? E aí, um S2, 2S2, 2P, 2P6, 10, 3S2, 12, 3P5, 17. Na última camada, eu tenho 7 elétrons e precisa de um. Precisa de um. Enquanto que o carbono, 1s2, 2s2, 2p2. Na última camada,
Na última camada eu tenho 4 elétrons. Se eu tenho 4, para chegar em outro, ele precisa de 4 elétrons, certo? Precisa de 4 elétrons. Então, o que é que acontece? Se você sabe que o carbono só tem 4 e ele precisa de 4, e o cloro, cada cloro precisa de um, então você vai colocar o carbono central com 4 elétrons e um cloro em cada elétron dele, certo? Um cloro cada lado desse com 7. E aí faz o compartilhamento dos elétrons. Compartilhei um, compartilhei dois, compartilhei três, compartilhei quatro. Essa é a estrutura que vai ficar a fórmula eletrônica que você vai ter. Como é que vai ficar estrutural? Do jeito que está aí, você vai montar a sua estrutura tirando os elétrons. C, 4 traço, né? Porque são 4 ligações. Aí você coloca cloro, cloro, cloro e cloro. Mesmo jeito. Quem tem menos? Carbono. Quem tem mais? Cloro. 4. Porque são 4 moléculas. Dúvidas nisso aí? Não. Pronto. Exemplo 4 agora. Vamos para outra situação. Eu relacionei agora um elemento diferente de hidrogênio que esteja precisando de um e relacionei ele que estava precisando de dois, que estava precisando de três, que estava precisando de quatro. Agora, em vez de relacionar o que está precisando de um com os outros, eu vou colocar agora o que está precisando de dois com os outros, certo? Então, eu vou colocar, por exemplo, aí o oxigênio, que tem 8, e outra substância, outro elemento, certo? O enxofre. E aí? Embora. Faça a distribuição eletrônica, um S2, dois S2. Oh, acho que nada eu fiz aqui. Um S2, dois S2, dois P4. Já que ele está precisando de 8. Então, são 6 elétrons. Para 8, ele precisa de 2 elétrons. E o enxofre? 16. Um S2, dois S2, dois P6, 10. 3 S2, 3 P4. Então, na última camada, ele também tem 6 elétrons e ele precisa de 2. O que é que você consegue observar aí? Oxigênio, ele termina em P. Enxofre, ele termina em P. Se eles dois terminam em P e eles têm a mesma quantidade de elétrons, você consegue identificar, lembrando de tabela periódica, que eles estão na mesma família. Ou seja, eles estão na mesma coluna. Se você for numa tabela periódica e observar aí oxigênio e enxofre, os dois estão na mesma coluna, tá? E o que é que você consegue observar? Bem, oxigênio, ele tem duas camadas. Enxofre, ele tem três camadas. Três camadas. Significa dizer que o oxigênio está na parte de cima da tabela e logo abaixo do oxigênio
na coluna, no 6A, certo? São 6 elétrons na última camada. Ele está na família 6A ou grupo 16. Então, está o oxigênio em cima e o enxofre na parte de baixo. Quem tem mais quantidade de níveis de energia, né? K, L, M, N, O, P, Q. Quem tem mais significa que está mais abaixo da tabela periódica, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? A distribuição. Cada um precisa de dois. Vou fazer essa organização. Então, vou pegar o oxigênio. Precisa de dois. Dois, quatro, seis. O enxofre precisa também de dois. Dois, quatro, seis. Faço o compartilhamento. Ó, compartilhei um, compartilhei o outro. E aí eu tenho minha fórmula eletrônica. Aí você diz, pronto, professor, fórmula estrutural. Do jeito que está a eletrônica, eu faço a estrutural tirando em os elétrons no lugar do retângulo, coloco travessão. Então, S dupla O. Tá, professor, e agora? Como é que eu vou fazer? Os dois têm quantidades iguais. Quem é que vem primeiro? Quem é que vem depois? Nesse caso, como os dois estão na mesma família, certo? Então, quem está mais acima vai ser o mais eletronegativo. O mais acima, certo? Vai ter mais poder eletrônico, tá certo? Digamos assim. Então, com isso, quem for mais eletronegativo, ou se você entender melhor dessa forma, quem está mais acima da tabela periódica, vai ter a prioridade de vir no final. Quem está mais abaixo da tabela periódica vai ter prioridade para vir no início, certo? Então, a fórmula vai ser SO, monóxido de enxofre. Alguma pergunta? Não? Beleza, só um segundinho, tá, pessoal? Pronto. Voltei. Então vamos lá. Continuando. Exemplo. Nem sei que exemplo foi esse. Foi o 4. Então agora vem um bem interessante, que é quando tem 2 e 3. Exemplo 5. Olha agora. Vou pegar o mesmo oxigênio, que tem 8, e vou pegar o enxofre, que tem 15. Faço a distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p4. Na última camada eu tenho 6 elétrons, então ele precisa de 2. O outro, 1s2, 2s2, 2p6, 10, 3s2, 12, 3p3, 15. Na última camada eu tenho 5 elétrons e ele precisa
de 3 elétrons. E agora? Certo? E agora? O que é que eu vou fazer? Então vamos lá. Primeiro, no centro, quem precisa de 2. Quem precisa de menos, né? Aliás, desculpa, quem precisa de mais. Então, enxofre, eu tenho enxofre, que precisa de 3. Então, ele tem aqui, ó. Se ele precisa de 3, eu vou colocar. Aí você poderia, professor, se ele precisa de 3, eu vou colocar um em cada lado. Só que lembre-se, o outro, ele precisa de 2. Então, você não pode colocar um em cada lado. Se ele precisa de 2. Então, você coloca de um lado que precisa de 2, e o outro 1, e o outro 2. Porque ele só tem 5. 5. Então, o oxigênio precisa de 2. Eu vou colocar do lado que estão os dois, 2, 4, 6. Faço a ligação covalente e o oxigênio está estável. Ah, professor, mas o fósforo não está não, porque o fósforo tem 7, ele precisa de 8. O que é que eu vou fazer? Eu coloco outro oxigênio, com a mesma quantidade. Só que com esse fósforo, ele não dá para compartilhar os dois. Ele só dá para compartilhar com um. Então, um de um lado, um do outro, 2, 4, 6. Compartilhei com o fósforo. Pronto, agora o fósforo está bonitinho. Tá, mas esse oxigênio que eu coloquei, agora está faltando um. Tem 7. Aí coloco outro fósforo com a mesma quantidade. E 2, 4, 5. Professor, por que que do lado esquerdo desse fósforo o senhor só colocou um? Porque esse oxigênio que está do lado aí, ele só está precisando de um. Então não tinha sentido eu colocar 2. Faça a ligação. Ah, agora terminou, né? Não, não terminou porque esse fósforo que eu acabei de colocar, ele está precisando de 2, mais 2, ele só tem 6. Aí eu coloco outro oxigênio, com 2, precisando de 2. E agora sim eu vou concluir, porque eu consegui compartilhar todos, certo? Isso é a fórmula eletrônica. Como ficaria a estrutural? Do mesmo jeito que está aí, tirando os elétrons. O dupla P simples, O simples, P dupla O. Essa seria a fórmula estrutural. E como seria a fórmula molecular? Quem, nesse caso, está precisando de mais, vem na frente. Quem está precisando de menos, vem depois. P2O3. Essa seria a fórmula molecular. Alguma dúvida nisso aí? Não. Os outros 30 e 5, 34 alunos, todo mundo tá ok? Que massa. As 35 pessoas assim, colocando ao mesmo tempo. Trá, né? Não, sim, tudo ok, professor, tudo ok. Só que não, né? Obrigado aos que responderam. Então, essa aí é ligação covalente comum, tá? E aí eu mostrei, pelo menos aí, praticamente quase todas as possibilidades que você tem de fazer ligação do tipo covalente comum, né? Essa última, por exemplo, que eu não tinha mostrado ainda. Mas era um caso que você poderia muito bem encontrar, né? E se deparar com esse tipo de caso, tá bom? Então vamos lá. Já que nós falamos aí da ligação covalente comum, vamos agora falar da ligação covalente dativa, tá? Ligação
covalente do tipo dativa. Então, ligação covalente do tipo dativa. Então, o que é a ligação covalente dativa? Tá? Então, é a ligação utilizada quando um átomo já está estável e precisa compartilhar um par de elétrons para estabilizar o outro átomo, certo? Então, a situação em que você tem o átomo já estável, já está estável ele, porém ele precisa estabilizar o outro elemento químico, tá certo? Como assim, professor? Bem, vamos lá. Nós vimos que nós temos o oxigênio com número atômico 8 e o enxofre com número atômico 16. Então, faça a distribuição eletrônica. Um S2, dois S2, dois P4. Então, ele tem aqui 6 elétrons, né? Ele tem 6 elétrons e, consequentemente, ele precisa de 2. E o outro? Um S2, dois S2, dois P6, 3 S2, 3 P4. Então, na última camada, ele tem 6 elétrons. Ele precisa de 2 também. Esse a gente já fez, professor. Eu sei. Eu sei que esse nós já fizemos. E nós formamos o SO, né? Tá aqui, ó. Ó, aqui, nós já formamos, ó, o SO, nós já fizemos isso. Eu sei. Só que, nesse caso, eu não quero mais o SO. O SO eu sei como é que eu vou formar. Eu quero agora o SO2. Eu quero que você forme o SO2. Então, o que é que você vai fazer? Não, vamos lá, vamos tentar. Então, eu pego o oxigênio. Aliás, o enxofre que está mais abaixo, né? Eu sempre vou pegar o que está mais abaixo da tabela periódica. Então, pego o enxofre que está mais abaixo da tabela periódica. Então, coloco aqui 2, 4, 6 elétrons. Aí vem o oxigênio, que tem 6 elétrons também na última camada, que precisa de 2 para ficar estável. Faça a ligação covalente comum. Ok, está estável, acabou. Oxigênio está com 8 e enxofre está com 8. Ah, tá tranquilo, beleza. Não, não tá, beleza. Por que que não está? Porque eu não quero. Aí você vai formar o SO.
né? Quem está mais abaixo da tabela periódica começa primeiro, vai formar o S, e depois vem o oxigênio, SO. Mas eu não quero o SO, eu quero o SO2. Ou seja, vai ter que ter outro átomo de oxigênio. Tem 6. Mas, professor, eu não posso compartilhar porque já está completo. Sim, de forma comum você não pode compartilhar. É por isso que tem a ligação do tipo dativa. O que é a ligação do tipo dativa? Aí está a explicação do lado aí. A ligação, quando o átomo já é estável, o enxofre já está estável, certo? E ele tem que compartilhar um outro átomo de oxigênio, porque o outro átomo de oxigênio precisa. Mas ele está estável, ele já está legal, já está tranquilo. E aí, como é que eu vou fazer essa ligação dativa? Ele vai compartilhar um par dela, não é só um, não, tá? É sempre o par, sempre os dois. Ele vai compartilhar o par de elétrons, tá certo? Para que o outro possa ficar estável. Como é que a gente representa isso? A gente faz um retângulo e coloca uma setinha indicando para onde é que ele vai. Isso é o que a gente representa a ligação covalente dativa. É, o elemento como o enxofre já está estável, ele já está estável, certo? Mas mesmo assim, ele precisa compartilhar com o outro. Então, isso aí, certo? A representação estrutural, você tem O dupla S, setinha para indicar a ligação dativa, né? Setinha O, e a fórmula química é CO2, que é aquela que eu propus inicialmente. Alguma pergunta? Não. Só um segundinho. Pronto, vamos lá então. Vou mostrar outro exemplo, tá? Vamos considerar esse aí como exemplo. A gente estava no 5. Vamos considerar esse aí como exemplo 6. Agora vamos para o exemplo 7. Vamos agora do mesmo, enxofre e oxigênio. Só que agora eu quero o SO3. SO3. Nós vimos que o oxigênio ele tem 6 elétrons, né, pela distribuição que a gente fez anteriormente. Vimos que o enxofre na última camada também tem 6 elétrons, né? Vimos que eu tenho aqui, ó, enxofre, ele tem 6 elétrons. Oxigênio, ele tem 6 elétrons. Faço o compartilhamento da ligação comum, covalente comum, e eu tenho que colocar aí dois oxigênios. Dois oxigênios, com 6. 2, 4, 6. Oxigênio com 2, 4, 6. Então, o que é que eu faço? Posso fazer o compartilhamento? Não, porque o enxofre ele está já estabilizado. Então, ligação covalente comum eu não posso fazer. Quando eu não posso fazer, mas preciso ter um tipo de ligação, aí é que eu uso a ligação covalente dativa. Então, ó, faço ligação covalente dativa.
retângulo com a setinha para um, depois ligação covalente dativa, retângulo com a setinha para o outro. E aí eu fiz a minha ligação, as minhas ligações e está estável. Como é que vai ficar estrutural? Ó, enxofre, dupla O, que é a ligação covalente comum, dativa, que é a setinha, com o O à direita e com o outro O embaixo. E a fórmula molecular é SO3. Perguntas? Ok. Vou mostrar agora um exemplo 8. Agora eu tenho hidrogênio, 1, oxigênio, 8 e enxofre, 16. E eu quero formar o seguinte composto: H2SO4. Certo? H2SO4. Agora eu tenho com três elementos. Antes, as substâncias que eu tinha montado eram só dois elementos químicos. Agora eu tenho três elementos químicos. Tá? Então, a primeira coisa que eu faço, eu quero montar essa estrutura aqui, ó. Essa fórmula, H2SO4. Então, a primeira coisa que eu faço é a distribuição. Um S1, eu só tenho um elétron. Ah, professor, então quer dizer que ele precisa de 7? Não, claro que não. O hidrogênio, ele só precisa de um, porque ele fica estável com 2. Ele precisa de um elétron, porque ele fica estável com 2. Hidrogênio fica estável com 2, não com 8. Oxigênio, um S2, 2S2, 2P4. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Na última camada, ele tem 6 elétrons. E ele precisa, para 8, faltam 2 elétrons. O enxofre, um S2, 2S2, 2P6 dá 10, 3S2 dá 12, 3P4 dá 16. Na última camada, ele tem 6 elétrons. Se ele tem 6 elétrons, ele precisa. ó, ele precisa também de 2 elétrons. Aí, para você montar a sua fórmula eletrônica, você tem que saber quem é que vai ficar centralizado, né? Aí você pensa, bem, quem vem primeiro? Quem tem menos elétrons. Então, na fórmula está o hidrogênio. Quem vem por último é quem tem mais elétrons. Então, eu tenho enxofre e oxigênio. Só que entre enxofre e oxigênio, por que que o oxigênio veio por último? Porque o enxofre e o oxigênio têm 6 elétrons, eles estão na mesma coluna. Porém, o oxigênio está mais acima e o enxofre está mais abaixo. Então, quem vem primeiro é o hidrogênio, e entre o enxofre e o oxigênio está mais acima, ele vem por último. E o enxofre, o único lugar para ele é o meio, certo? Então, sabendo disso, ele vai começar centralizado. Enxofre no meio. Ele precisa de 6, certo? Vou até botar ele mais embaixo. Ele precisa de 6. Só que aí eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que estruturar de forma tal que consiga caber os elétrons compartilhados para todos, tá? Eu preciso ter essa orientação. Então, 2
4, 6. A melhor forma de organizar, e você vai vendo isso com cuidado, para caber todos, se eu colocar, por exemplo, um oxigênio em cima, um oxigênio embaixo e dois hidrogênios do lado, vão ficar faltando dois oxigênios. Então, se eu fizer isso, colocar dois oxigênios, um oxigênio em cima, um oxigênio embaixo e dois hidrogênios de cada lado, fica errado porque eu não consigo completar. Então, qual seria a melhor forma? Primeiro, eu sempre faço a ligação covalente comum. Por último, é a dativa. Então, eu vou colocar um oxigênio aqui, com 6. Coloco um hidrogênio com 1. Aí eu faço de um lado, faço do outro e deixo do lado esquerdo tudo estabilizado. Agora eu vou para o outro lado. Coloco um oxigênio, coloco um hidrogênio, as ligações covalentes comum e está estabilizado. Aí você pode dizer, sim, professor, mas continua com dois hidrogênios e dois oxigênios. Faltam dois oxigênios. O que é que eu faço? Ah, tá tudo estável? Tá tudo estável. Pronto. Se tá tudo estável, agora sim eu faço a ligação dativa. Oxigênio com 6 e oxigênio com 6. Aí faço uma dativa para cima e uma dativa para baixo. Sendo assim, eu completei todas as ligações que eu poderia com a quantidade de elementos que eu desejava. E como é que vai ficar a minha fórmula estrutural? Minha fórmula estrutural vai ficar H, traço O, traço S, traço O, traço H, para cima, setinha O, para baixo, setinha, setinha O. E essa é minha estrutural. E a molecular já está aqui em cima, né? H2SO4. Perguntas? Essa é a mais complicadinha que tem, essa estrutura. Esse tipo de estrutura assim é a mais complicadinha que tem, tá? Achou, Paulo? Beleza. Porque como você viu os outros, não, porque como você viu os outros, é, aí se torna natural a compreensão desse, que é maior. Agora, se eu tivesse mostrado esse primeiro ao invés dos outros, aí você ia ficar enrolado para poder entender, né? Mas fico feliz que tenha entendido. Espero que os outros tenham entendido também. Vamos voltar agora na apresentação. Mostrar agora aqui na apresentação. Toda vez ele faz isso. É uma benção. Deixa eu ver se chegou no ponto certo aqui. Cadê? Pronto. Então, isso aqui nós já vimos, né? SO2, por exemplo, foi o que a gente acabou de ver. Eu faço a ligação com o oxigênio, ligação covalente comum, só que como precisa do outro oxigênio, aí eu vou fazer justamente a ligação do tipo dativa, certo? É justamente esse tipo de ligação que acontece quando a gente faz o compartilhamento de um par de elétrons, tá? Mesmo o elemento estando estável. Aí é chamada de ligação covalente dativa ou também ligação coordenada, certo? É um tipo de ligação que nós já vimos. A estrutural a gente bota a seta no lugar, certo? Da ligação dativa, né? E
A fórmula molecular, como a gente já está acostumado, né? O que tem menos vem na frente e o que tem mais elétrons vem depois. Como esses dois têm a mesma quantidade, né? Quem vem na frente é o que está mais abaixo da tabela periódica, já que os dois estão na mesma coluna e o oxigênio está acima do enxofre. Quem está acima vem por último, quem está abaixo vem primeiro. Tá? Então vamos lá. Algumas exceções da regra do octeto, né? O berílio, por exemplo. O berílio, ele, para ficar estável, certo? Ele faz a ligação, né? A ligação covalente, o berílio, tá? E ele fica estável com 4 elétrons. Ele não precisa de 8, nem ele fica estável com 2. Com 4 elétrons, ele já fica estável, certo? É uma das exceções da regra do octeto, certo? O outro é o boro, né? O boro, ele fica estável com 6. O berílio fica estável com 4 e o boro fica estável com 6 elétrons, tá? Ele consegue ficar estável com 6 elétrons, tá? O outro são elementos que, pela estrutura, pela fórmula química necessária, ele vai ficar com mais de 8 elétrons, tá? Mais de 8 elétrons na última camada. No caso aí, o hexafluoreto de enxofre, né? Onde você tem um enxofre que, apesar de precisar só de 2, mas ele faz o compartilhamento com 6 flúor, tá? É uma outra exceção em que, no caso, como ele faz o compartilhamento com 6, ele vai ficar com 12 elétrons. 12, tá? É possível? Sim, é possível, né? De acordo com essas exceções aí, tá? Tem outro enxofre, né? Ele, apesar de precisar só de 3, como ele tem 5 elétrons na última camada, ele consegue compartilhar com esses 5, né? Nesse caso aí, você tem o pentacloreto de fósforo, em que você consegue compartilhar 5 fósforos com o enxofre, tá? Compartilhando 5 fósforos, aliás, 5 cloros com enxofre, ele vai ficar com 10 elétrons na camada de valência, tá bom? Então vamos lá. Alguma pergunta, pessoal, antes que eu vá para o exercício? Não, nenhuma? Não, professor. Beleza, então vamos lá. Obrigado. Das seguintes séries, qual dessas aí, todos os compostos cuja estabilidade ocorre sem atingir a regra do octeto, sem atingir, tá? Nós vimos, certo? Todos os que nós vimos, nós temos aí, ó. Já na letra A, se você prestar atenção, ó, o berílio, eu mostrei com o boro, certo? Mostrei com o boro, berílio, boro. Mostrei com o fósforo, que tem PCl5, certo? E o boro está aqui novamente, onde ele está aí na estrutura sem alcançar os 5 da regra do octeto. Tá certo? Então, com isso, a alternativa vai ser a alternativa letra A, baseado no que a gente acabou de ver, tá? Então, letra A. Das espécies químicas abaixo, indica aquela que não obedece à regra do octeto, certo? Não obedece à regra do octeto. A gente já viu de cara, ó, boro, ó, boro. A gente acabou de ver o boro, tá certo? Então, com isso, alternativa letra A. Não, desculpa, B, tá? Eu fiz uma coisa e falei outra. B. Então, antes da gente ir para a geometria, né? É um conteúdo novo. Não vai ser agora que nós vamos. Tá? Alguma dúvida, pessoal, até aí? Alguém quer fazer alguma pergunta? Quer tirar alguma dúvida?
Estão entendendo tudo? Pronto, deixa eu só mostrar então o outro que está faltando, tá? Só um segundo. Tá. Ele aqui não mostra. Só um segundinho que eu mostro para você. Vocês fizeram a atividade, pessoal, que eu deixei? Sim, não, talvez. Vou tentar. Ok. Eu já encontrei aqui, vou só compartilhar com vocês, tá? Enquanto isso, eu vou colocar o link da chamada, já para ir adiantando. Pronto. Vão fazendo a chamada, por favor, preenchendo a chamada. Pronto, todos preencheram? Preencheu, preencheu. Ok. Eu vou apresentar agora para vocês, para a gente continuar, tá? Bem, essa estrutura vocês já viram. Sobre ligações, a gente comentou também, certo? O diamante, por exemplo, ele tem ligação covalente comum, né? As ligações dele são ligações covalentes comum, tá certo? E na tabela periódica, olha aquela história que eu falei que o oxigênio estava acima do flúor, tá vendo? Então, os elementos que estão mais acima, ele tem prioridade para vir por último. Os elementos que estão abaixo, eles vão vir primeiro, tá? Lembra disso que eu falei. Então, só recapitulando aí, revisando um pouco sobre o que a gente falou sobre tabela periódica, metais e não metais, né?
Metais formam substâncias simples, no geral conduzem bem corrente elétrica e calor, podem se transformar em lâminas e fios, no geral são sólidos nas condições ambientes. Não metais formam substâncias simples também, certo? Não conduzem corrente elétrica e calor, não podem se transformar em lâminas e fios, e geralmente são sólidos, líquidos ou gases, né? Ou gases nas condições ambientes, tá bom? Esse material que eu estou passando agora para vocês, eu envio junto com essa aula, tá? Que está sendo gravada e as outras informações. Então, nós temos aí, por exemplo, alguns exemplos, tá? É bem interessante essa organização. Então, os metais que tendem a formar cátions. Então, nós temos aí, por exemplo, sódio, potássio, rubídio, que é do grupo 1, certo? Atinge a regra do octeto, né? Perdendo um elétron. Então, formam íons positivos. Magnésio, cálcio, bário é do grupo 2. Perde dois elétrons, vai formar também dois íons positivos. Alumínio, do grupo 13, perde três elétrons e origina o Al3+, né? Não metais, ele ganha elétrons. Se for interagir metal com não metal, ele tem que ganhar, tá? Então, enxofre, fósforo, por exemplo, tem que ganhar 3 para ficar estável. Oxigênio e enxofre tem que ganhar 2. Flúor, cloro tem que ganhar um elétron, certo? Metais formam carga positiva, isso é revisando ligação iônica. E a metais formam carga negativa, certo? Então, nós temos aí três grupos, que nós já vimos dois. Nós temos ligação do tipo iônica, certo? Covalente ou composto molecular, certo? E ligação metálica, que justamente formam os metais. Do que já vimos na aula retrasada, nós vimos a ligação iônica. Na aula passada e hoje, nós vimos, complementamos, né? Finalizamos a ligação covalente, do tipo comum e do tipo dativa, tá? Tipo de ligação iônica, onde tem os elementos vão perder ou ganhar elétrons, certo? Há uma doação e uma recepção de elétrons. Quem são os metais tendem a perder elétrons. Os ametais, eles tendem a ganhar elétrons, tá? Algumas características aí, por exemplo, iônica, transfere elétrons, covalente, compartilha. E os metais, né? A ligação metálica. Os cátions formam aí, o metal ele tem uma nuvem de elétrons para dar estabilidade à sua estrutura. É igual ao que a gente estava vendo, professor? Não, porque nesse você só vai ter íons iguais. Se você tiver íons diferentes, por exemplo, elementos diferentes, você não tem um metal, você tem uma liga metálica, certo? A liga metálica é quando você tem metais diferentes formando um composto, um objeto, tá certo? Que é o que acontece, por exemplo, com o bronze. O bronze não é um metal. O bronze é uma liga metálica. O aço não é um metal. O pessoal diz, não, o aço, o metal, o aço, não. O aço não é um metal. O aço é uma liga metálica, porque é uma mistura, tá bom? Então vamos lá. Aqui na distribuição eletrônica, né, é a distribuição que nós já conhecemos, né? Só que ele é feito a partir de uma tabela, tá bom? E mostrando a regra do octeto, né? Estabilidade com 8 elétrons. Então, se a organização nós temos, se a gente vai montar, de acordo com a teoria, né, do octeto, a gente vai pegar um metal e um ametal, quando se une, o metal que tem um elétron na última camada, ele vai doar, né, esse elétron, ele vai doar, deixa eu mostrar aqui, esse elétron que ele tem na última camada vai ser doado para que os dois possam ficar estáveis, tá? É isso que vai acontecer. Na ligação iônica, como eu já falei, um perde e outro ganha. Quem perde fica positivo, quem ganha fica negativo, porque fica com excesso de elétrons, né? E aí, na ligação iônica, forma-se íons, né?
Quem perde se transforma em cátion com carga positiva. Quem ganha se transforma em ânion com carga negativa. A fórmula iônica, né, a fórmula do composto iônico, sempre o positivo vem primeiro e o negativo vem depois. E lembra, se as cargas forem diferentes, há uma inversão, né, dessas quantidades. E quando tem apenas um, como tem mostrando embaixo, ó, quando tem apenas um, não precisa colocar um, certo? Por mais que você faça aí a mudança, a alteração, a inversão, mas na fórmula, né, iônica, no composto iônico, não precisa colocar um. Por exemplo, Ca1F2, não precisa. É só CaF2. Então, a estrutura do composto iônico é essa estrutura que você tem aí. Um exemplo, né? Esse é o cloreto de sódio, sal de cozinha, tem essa estrutura, certo? E por ter essa estrutura, um composto iônico, certo? Vai ser sempre ele, né? Quando comparado com um composto, por exemplo, um composto covalente, sempre o iônico vai possuir maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição, certo? De ebulição. Por quê? Porque as cargas são mais fortes, tá? Então, para passar para o estado líquido ou do estado líquido para passar para o estado gasoso, você tem que colocar muito mais energia para isso acontecer, porque é necessária essa quantidade de energia, porque senão não quebra a ligação de jeito nenhum, tá? Então, na ligação covalente, o que é um compartilhamento de elétrons, como nós já vimos, tá certo? Em que você tem aí o compartilhamento do parzinho de elétrons. Então, eu mostrei todas essas estruturas, né? A estrutura eletrônica, estrutural e molecular. Certo? Aqui ele não mostrou o xizinho, não, né? Como aqui nesse aqui, tá certo? Então, eu mostrei como é que funcionava isso aqui tudo. A ligação dativa, ela vai acontecer quando os, é, os elementos já estão estáveis, mas precisa adicionar um outro, né? Então, quando isso acontece, a gente coloca a ligação dativa, que é representado por adicionar aí uma setinha, sempre do par de elétrons. Sempre são os dois que são compartilhados, certo? Nunca vai ser um só compartilhado, são dois. É sempre o par de elétrons. Essa parte de polaridade a gente vai falar um pouquinho mais na frente, certo? Que aí eu vou comentar melhor, mas só adiantando, qual é a diferença entre polar e apolar? Peraí. Polaridade nada mais é do que você ter polos, positivo, negativo ou não tem polo. Certo? Quando é que você vai dizer que uma substância ela é apolar? Quando ela tem dois polos positivos ou dois polos negativos. Então aí ela vai ser considerado apolar. Sem polos. Quando eu falo sem polos, são polos diferentes. Certo? Já o covalente polar, ele vai ter polos diferentes. O hidrogênio, que é polo positivo, quem perde aí, né? No caso, quem tem menor quantidade de elétrons, ele vai ficar com positivo. E o cloro, que tem maior quantidade de elétrons, ele vai ficar com polo negativo. Então, como os dois têm polos diferentes, um positivo e outro negativo, eu vou dizer que ele é polar. E quando ele tem polos iguais, por exemplo, aí eu tenho um hidrogênio que é positivo e o outro hidrogênio que é positivo. Os polos são iguais. Quando os polos forem iguais, eu tenho uma substância apolar. Sempre compostos, né, com ligação covalente polar, vai ter maior força do que ligação covalente apolar. Sempre. E a ligação iônica é mais forte que os dois. Tá? Mas essa parte de polaridade a gente vai voltar um pouquinho, porque tem outras coisas para ser conversadas. E a última ligação, que é a ligação metálica, tá? Então, como é uma ligação metálica? É constituído de elétrons. Você tem elétrons livres, certo? Com metais iguais. Então, vários metais iguais se unindo pela força
eletrônica, certo? Então, o que é que acontece? Você tem aí uma substância metálica, ok? Então, isso ocorre devido ao fato de você ter uma proximidade de elétrons iguais. E quando são diferentes, você não tem uma ligação metálica. Na verdade, você tem a ligação metálica, mas você não tem a formação de um metal puro. O que você tem é a formação de uma liga metálica. Tá? Alguma pergunta, pessoal, até aí? Não. Aí você pode dizer, professor, então quer dizer que como é que fica a fórmula estrutural, a fórmula iônica, a fórmula molecular? Não tem. Ligação metálica não tem. É só o aglomerado de íons, como vocês estão vendo aí, nesse caso do cobre. Tá certo? Então não tem esse tipo de coisa. Tá? Isso aí fica lá para os outros dois tipos de ligação. Aí nós temos, como eu já falei, a ligação metálica, ela pode formar ligas metálicas. Então, o que são ligas metálicas? Né? União de dois ou mais metais, certo? União de dois ou mais metais diferentes, podendo ainda incluir semimetais ou não metais, mas sempre com predominância de elementos metálicos, tá? Então, por exemplo, o aço não é formado só por metal, ele é ferro, o aço é formado por ferro, que é um metal, mais o carbono, que é um ametal, certo? Então, nós temos aí o aço formado por ferro e carbono. Ferro em grande quantidade, certo? E o carbono em pequena quantidade, que foi usado justamente para melhorar as propriedades do ferro, certo? Foi utilizado para as propriedades do ferro, ok? Alguma pergunta, pessoal? Não? Então, ok. Vamos continuar. Então, na ligação covalente, né? Substância de estruturas covalentes gigante. Então, nós temos o quê? Diamante, variedade de substância elementar é o carbono, possui ligações covalentes simples, é o material mais duro existente na natureza. Não é possível riscá-lo com outros materiais, apenas com outro diamante. É por isso que um diamante bruto tem um valor menor comercialmente do que o diamante lapidado. Quando um diamante ele é lapidado, certo? Quer dizer, ele cria uma estrutura mais arrumadinha, mais bonita, né? Polido. Então, quando isso acontece, esse diamante que foi lapidado, ele se torna mais caro do que um diamante bruto. Por quê? Porque para você lapidar um diamante, para você moldar o diamante na forma que você deseja, você só faz isso se você usar outro diamante. Então, é um aparelho em que nesse aparelho você coloca na ponta dele um diamante menor e você vai arranhando, vai lapidando, você vai riscando o pedaço de diamante que você deseja moldar com o outro diamante menor no aparelho. Porque se você não fizer isso, o diamante não vai conseguir ser riscado de jeito nenhum. Professor, então quer dizer que ele é inquebrável? Não, o diamante pode quebrar. Eu não falei sobre quebrar. O diamante ele pode sim quebrar. Se você pegar uma marreta, um martelo e bater no diamante, ele vai quebrar, certo? Não é que ele não possa quebrar, certo? O que ele não pode é ser riscado, 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 lapidado, certo? Digamos assim, tá? E o diamante é um mau condutor de corrente elétrica, né? De eletricidade. O grafite, variedade de substância do carbono, certo?
possui ligação covalente e outras ligações mais fracas, não é só covalente, também possui outras ligações mais fracas, como a dativa, por exemplo, tá? Não é só covalente comum. O grafite, ele é mole. Professor, mas a ponta do meu lápis não é mole, não. Sim, ele tem uma moleza muito maior, né? Uma resistência menor, um grau de moleza maior do que o diamante, por exemplo. Tá certo? Untuoso ao tato, quer dizer, você pode sentir ele, né? As imperfeições do grafite, certo? E tende a desfazer-se. Não é à toa que quando você está escrevendo com lápis grafite, ele está desgastando. Você vai gastando a ponta, você vai desgastando o grafite. E comparado com o diamante, ele é um bom condutor de corrente elétrica. Tá? Sílica, substância covalente composta, né? Formada aí de silício e oxigênio. Então, a sílica, na verdade, é o óxido de sílice, óxido de silício, tá? A sílica é o óxido de silício, né? Sólido, de elevada dureza. É igual ao diamante? Não, não é igual, mas ele tem uma certa dureza, tá bom? Mal condutor de corrente elétrica. Então, não conduz, costuma ser um isolante, tá? Alguma pergunta, pessoal? Então, ó, tem um exercíciozinho aí. Então, você tem aí o modelo de Bohr, certo? E ele diz assim: para estabilizar um átomo de magnésio, ele deverá efetuar ligação com outro elemento. Qual outro elemento que ele efetuaria uma ligação? Qual seria? Então, você tem aí a possibilidade de fazer ligação com qual? Com qualquer um desses você pode fazer ligação. Mas ele quer saber a ligação só com uma ligação só, com um átomo só, com um elemento só. Qual seria? Então, se você fizer a distribuição eletrônica, aquela coisa toda que a gente já fez, você vai ver que a resposta é o enxofre. Porque o enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada e precisa de 2 do magnésio para ficar estável. Ok? E aí nós concluímos o nosso assunto, tá? Vamos lá. Dúvidas? Não? Ninguém quer fazer nenhuma pergunta?